além de ser o captador, a pessoa tem que ser um pouco que psicólogo. Porque quem está vendendo o imóvel tem um motivo para estar vendendo. Eu falo sempre que o mercado imobiliário, ele gira normalmente pelos acontecimentos. Por que uma pessoa vende? Ficou viúvo, casou, aumentou a família, diminuiu a família. Então, você tem que entender essa dor para começar o processo de captação e a coisa fluir bem até o final. Para começar esse episódio, primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Para você que é empresário, empresária, que está diretamente ligado ao ramo imobiliário, como é que você e a sua equipe fazem a captação de leads aí na sua empresa? Hoje, presença ilustre, Antônio Xavier, que é diretor da Resimóveis Net Imóveis, que vai falar um pouquinho sobre essa etapa, que é uma etapa importantíssima, que é a captação de imóveis. Xavier, bem-vindo ao Ponto Imobiliário, que bom que você está aqui para essa prosa. Paulo, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de tratar de um assunto tão importante na operação imobiliária. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre essa etapa da captação de imóveis, que é um termo que muita gente ouve, usa, mas nem todo mundo entende o que é que realmente significa esse termo. Explica pra gente o que é a captação de um imóvel e por que é tão necessário fazer bem essa captação para o setor imobiliário. A captação imobiliária, ela é o produto, é a nossa base, né? É o que a gente tem na prateleira para ofertar para os clientes. Então, a captação, todo o processo de venda, ele só vai ser concluído bem feito se ele começar bem feito. Então, a captação, nos áureos tempos, quando eu comecei na corretagem imobiliária... Há quanto tempo? Há 40 anos atrás. 40 anos de corretagem. Detalhe importante, em Belo Horizonte, a essa época, um pouco antes... nós tínhamos algumas imobiliárias em Belo Horizonte e uma que era muito de ponta, à época era a Ulisses Imóveis. A Ulisses Imóveis é o Zé Ulisses de Oliveira, veio de Santo Antônio do Monte e criou aqui a empresa. E como ele não tinha muitos corretores para trabalhar aqui em Belo Horizonte, mão de obra disponível, ele começou a trazer o pessoal de Santo Antônio do Monte. O rapaz está lá, interior, 20 anos... não quer trabalhar, fica lá sem o que fazer, começou a trazer... Traz esse menino para cá. E na época, eu já convivia dentro da imobiliária, porque minha família tem alguns corretores, o meu irmão mais velho, Xavier, eu convivia dentro da Ulisses. E à época, a Ulisses Imóveis tratava o captador como relações públicas, porque é onde começa tudo, entendeu? Então, além de ser o captador, a pessoa tem que ser um pouco que psicólogo, porque quem está vendendo o imóvel tem um motivo para estar vendendo. Eu falo sempre que o mercado imobiliário, ele gira normalmente pelos acontecimentos. Por que uma pessoa vende? Ficou viúvo, casou, aumentou a família, diminuiu a família. Então, você tem que entender essa dor para começar o processo de captação e a coisa fluir bem até o final. É interessante você falar dessa percepção quase que como um psicólogo, né? Você fala, você trata isso de uma maneira muito própria, muito particular. Que observações esse captador tem que ter, por exemplo, daquele que está vendendo, que pode inclusive te fornecer características bastante importantes daquele imóvel que ele está colocando à venda? Na realidade, o captador, né, o corretor captador, ele tem que entender qual a necessidade do cliente. Ele tem que diagnosticar. Eu brinco muito com meus corretores, que eu falo, você não vai ao médico e o médico já vai te receitando isso, aquilo, aquele outro para você tomar de remédio. Ele vai primeiro fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico é o que é mais importante. O corretor tem que diagnosticar aquela necessidade do cliente, entender melhor o porquê, qual o objetivo, a necessidade dele para poder caminhar, inclusive, posteriormente, né, com essa boa orientação, o cliente se sente mais seguro, inclusive, em conversar com o corretor, em passar essa necessidade, em fornecer documentos, porque se você... antigamente, a gente brincava que eu não sei como que não dava tanto problema uma captação mal feita. Porque nos áureos tempos, quando a gente começou na corretagem de imóveis, não existia internet. Então, você trabalhava com uma pastinha, rodava as fichas no mimeógrafo a álcool. Era uma folha ofício, dividia ao meio e
ia colocando na pastinha, aquelas AZ, é 1/4, depois virava 2/4, 3/4, 4/4, loja, sala, lote, e até o final. Então chegava na imobiliária uma captação, a secretária rodava aquilo no mimeógrafo a álcool, deixava no espeto com o nome de cada corretor, você pegava e punha na pastinha. Isso era uma coisa muito simplista, porque existia a figura do telelaudo, a gente brincava muito. Ligar para você, vi um anúncio aqui, Paulo, no estado de Minas, na época era a fonte que a gente tinha de divulgação. O classificado Classificados, que era dessa grossura, consulta. Então era uma briga domingo de manhã para chegar, pegar os classificados, para poder já olhar as captações frescas, que muitas vezes o vendedor do imóvel, ele colocava um anúncio para chamar os corretores. Só que o corretor não fazia o serviço completo. Ligava, Paulo, você está vendendo seu imóvel? Qual rua? Rua tal apartamento? Pergunta, qual que é o imóvel? Como que é o apartamento? 3/4, suíte. Fazia a ficha e punha para vender. Imagina o problema que isso podia dar lá na frente, sem uma análise prévia de documentação, de condição do imóvel, saber como está o estado de conservação. E assim, era a forma que a gente tinha de trabalhar. Mas vocês deram sorte? Dava sorte, porque quase não dava problema. Eu imagino no dia de hoje. Eu não sei por que não dava tanto problema, mas não dava, era sorte mesmo. Vamos falar da parte prática, então. Você falou em documentação, né? Quando alguém decide colocar um imóvel para vender ou para alugar, qual é a documentação básica que essa pessoa tem que ter nas mãos para poder tomar essa decisão? A documentação básica é o título de propriedade, que é o registro do imóvel. Né? Você tem que comprovar que o imóvel é seu. Aí começa a história. Né? Porque o imóvel, não sei se todo mundo tem um conhecimento, até é bom explicar. Belo Horizonte tem 10 cartórios de notas, onde se lavra uma escritura, e 10 cartórios de registro de imóveis. Como que são esses cartórios hoje? Eles são regionalizados. A minha região, minha imobiliária é no Gutierrez. Então, o registro dos imóveis da minha região, a maioria são no primeiro ofício. É mais ou menos fazendo uma comparação com a certidão de nascimento. Se você nasce lá no Santa Fé, você vai ser registrado lá no cartório do primeiro ofício, que é o mais próximo. Se nasce aqui na região do Hospital Felício Roxo, vai ser registrado no quarto ofício. O imóvel segue a mesma analogia. Ele está registrado no cartório onde ele nasceu. Então, a dificuldade, às vezes, quando a gente pede um documento para o cliente, ele tem muita resistência em passar. Para que você quer? Você quer saber da minha vida? Não, não é isso. A imobiliária nenhuma me pediu. Já está disponível na empresa tal, ninguém me pediu. Por que você está me pedindo? Aí a gente tem que explicar o porquê do trabalho preventivo, de analisar o documento, de orientar. Então, quando eu falei lá atrás que o processo tem que começar certo para terminar certo, é nesse sentido. Você já viu, deve ter visto aí na sua atividade, pessoas que apresentam um documento com a certeza de que ele está absolutamente correto e ele não está. Você já teve esse contato? Já gente que mostra um documento de posse, de propriedade do imóvel, com a certeza de que ali tem tudo, está resolvido e não está, na verdade? Quase todo dia. Quase todo dia. É bem comum esse tipo de situação. O que acontece? Às vezes a pessoa, mas meu pai era muito correto, ele fazia tudo certinho. Não que estava fazendo errado. Às vezes você pega um imóvel, uma situação que eu vivenciei agora, recente. Você tem alguma situação curiosa disso? Eu estava vendendo uma casa lá no Caiçara, acertando tudo. Quando eu peguei a documentação, a casa era de herdeiros. Tinham 5 herdeiros. Então, o que a gente já vai perguntando? Paulo, você continua casado com a fulana? O outro irmão continua solteiro? Porque isso tudo vai refletir lá na frente no procedimento que você tem que fazer no documento do imóvel para poder regularizar e vender. Aí, não, está tudo certo. Eu falei, e a fulana? Uma última moça que tinha no registro. Ele falou, não, está tudo certo, ela está viva, só tem um detalhe, ela é incapaz. Ela tem incapacidade, minha mãe é a curadora dela. Está tudo certo. Eu falei, não está tudo certo. Você não vende um imóvel, você vai depender do alvará judicial. Aí você já imagina, você vai ter que mexer com justiça. Você vai ter que pedir a um juiz um alvará para vender aquele imóvel. Não é mais o simples documento. Não é. Isso aí você pensa bem, quanto tempo vai demorar isso? Então isso aí, a venda a essas alturas já balançou. Tá certo? Mas a pessoa, no entendimento dela, não, minha mãe tem a curatela da minha irmã. Ela faz tudo por ela. Faz sim, para gerir a vida dela. Ir ao banco, levar ao médico, pagar um Unimed, tudo normal. Agora, para vender, para alienar o bem,
o juiz tem que autorizar através de um alvará judicial. E o juiz, para autorizar, ele não se sente confortável em só ele autorizar. Ele vai oficiar o Ministério Público. O Ministério Público tem que manifestar no processo. E para manifestar no processo, ele vai pedir avaliação judicial. Vai pedir um perito para ir lá. Tá vendo como que o negócio que parece isso demanda um tempo muito maior, né? 2 anos. 2 anos. Resolveu agora recentemente. Quer dizer, em 2 anos ele coloca o imóvel à venda com a certeza de que venderia o mais rápido possível. Talvez você já tenha um projeto, tinha naquela oportunidade um projeto da família que foi postergado por 2 anos por conta dessa realidade. Você imagina, aí você está falando de vários herdeiros, de irmãos, uns com mais necessidade, outros com menos necessidade, e a coisa não anda, porque quando você depende do judiciário, infelizmente, mesmo sendo uma medida meio que de urgente, um alvará judicial, não é nesse caso, mas em face de um idoso, ele teve aquele patrimônio a vida inteira. Agora os filhos querem vender para ajudar a sustentar, a pagar as despesas mensais. Então aí acaba que às vezes a pessoa morre antes de ver o dinheiro. Quando aparece uma situação dessa, que é uma situação delicada, né? O cliente está perdido? Como é que as equipes das imobiliárias da Netmóveis atuam nesse momento em que vem uma situação absolutamente surpreendente? Qual é o diferencial no suporte de um cliente que garante que o imóvel entre no ar com segurança? A primeira coisa é qualificar o profissional. Nós sempre qualificar nossos profissionais, nossos corretores. Os corretores, geralmente no mercado, não têm o hábito de ler o documento. Pegam o imóvel, olha lá, está em nome do fulano, beleza, vai embora, já põe para vender. Não, a gente faz questão na Netmóveis, nos nossos treinamentos, nos nossos corretores, é aprender a ler e analisar o documento. Então, lá na minha empresa, por exemplo, eu faço questionário. Eu pego um documento num dia de reunião e faço um questionário perguntando de quem que é essa propriedade, em qual percentual, o que significa isso, para forçar o corretor a ler. Porque se ele leu lá no começo, quando ele pegou para vender, nós estamos evitando um problema futuro, que às vezes são coisas simples. Esse caso do alvará, ele é mais complexo. Mas, exemplo, você era solteiro quando você comprou. Você casou. Eu tenho até uma história engraçada a respeito disso. Analisando... Você e suas histórias engraçadas. Aí o que acontece? Eu pegando o imóvel para vender, o rapaz falou assim, eu separei e casei de novo. Aí no documento estava lá o João casado com a Maria. Eu falei, perfeito. Um dos documentos necessários é atualizar a certidão de casamento. As pessoas às vezes não entendem por quê. É porque o Estado Civil muda, no Brasil de hoje, às vezes muda de um mês para o outro. A pessoa casa e separa. Hoje ninguém agarra para separar, não. Separa, assim, tranquilamente. Não gostou, foi morar junto, tchau. Não deu certo, não deu certo. Vira a página. E hoje, inclusive, as pessoas podem fazer esse divórcio no cartório de notas. Sim. Então é mais fácil ainda. Estando em comum acordo, vai lá, assina o documento, está separado. Perfeito. Peguei a certidão de casamento dele. E falei, então vamos levar no cartório para verbar. Quando eu pego a certidão de casamento dele, eu falei, mas peraí, a sua segunda esposa é o mesmo nome, tem o mesmo nome da primeira esposa? É um homônimo? Ele falou, não, eu separei e casei de novo com a mesma mulher. Falei, você é artista, viu? Essa eu nunca tinha visto, não. Separar e casar de novo com a mesma... E como é que soluciona uma questão como essa? Ele teve que levar ao cartório a certidão de casamento, ela verbar que ele separou, que ele divorciou. E o recasamento. E depois uma outra verbação dizendo que ele casou de novo com a mesma. Quem olha os anúncios da Netmóveis percebe logo que tem padronização, tem cuidado, tem capricho. Isso não acontece por acaso, a gente sabe. Conta pra gente o que vem por trás dessa padronização e como é que isso pode ser uma diferença muito grande para atrair clientes e interessados. Olha, é um trabalho muito importante. A gente vê hoje em dia assim, anúncios dizendo que avalie seu imóvel com um clique. E eu já fiz o teste. Avaliei um imóvel, me deu uma diferença de 1 milhão e tanto. Uma casa que valia 1,5 milhão, disseram que valia de 1 a 2. Tá certo? A 2 e pouco. Então, assim, não é um parâmetro. Então, o trabalho para ser bem feito é muito importante. Hoje tem a tecnologia, nós estamos aí aliados à tecnologia, muita coisa boa, principalmente depois da pandemia, na compra e venda.
tiveram algumas situações de... Hoje eu posso atualizar uma certidão de casamento sua sem ir no cartório, tudo online. Eu tiro o documento do imóvel, tudo online. Então facilitou muito, mas tem uma coisa que ainda é preciso. Para avaliar bem seu imóvel, eu tenho que ir ao imóvel. Eu tenho que saber por quê. O meu bairro Gutierrez, por exemplo, Santo Antônio, tem ruas íngremes, você tem que ir lá ver. Tem comunidade perto. Qual que é o estado de conservação do apartamento? A vaga você entra fácil? Não entra, é complicado. Então, a elétrica está boa, a hidráulica, tudo isso é para você poder chegar ao valor de venda justo, porque não adianta colocar fora da realidade do mercado, que o mercado não vai absorver. Então, essa qualidade dentro da Netmóveis, a gente zela muito por isso. No sentido não só de olhar o documento, mas de avaliar bem o imóvel. A gente sempre faz rodada de avaliação. O corretor está pegando o imóvel para vender, nós sentamos os corretores, mostramos as fotos, na maioria das vezes tenta que na visita já para avaliar, que vão mais alguns colegas para trocar ideia, mesmo os que não foram, a gente mostra as fotos, explica onde é o imóvel e tenta chegar nesse valor. Aí já é o segundo passo. O primeiro é o documento, o segundo é a avaliação certa. E daí vamos entrar depois na divulgação, na qualidade de foto, na forma de lançar no sistema, de exibição do imóvel, no descritivo. Então, isso nós temos um padrão dentro da rede. Todos os imóveis divulgados pela Netmóveis, dentro do nosso sistema interno, ele tem uma pontuação. E essa pontuação, ela sobe de acordo com a qualificação, quantos caracteres, o nível de fotos, enfim, tem vários parâmetros. E lógico que cada empresa quer ter a pontuação melhor para o imóvel ter mais relevância, tanto dentro do site da Netmóveis quanto na busca em geral que os clientes fazem na internet. É interessante porque quem está comprando um imóvel, alugando um imóvel, ou mesmo disponibilizando um imóvel para comprar ou alugar, não entende essa complexidade. Os profissionais desse mercado e dessa área têm se aperfeiçoado nesse sentido? Fotos, vídeos, textos, isso tem evoluído? Evoluiu tanto que qualquer blogueiro hoje é corretor de imóveis. Dá vontade de ir lá e perguntar qual que é o número do seu Cresce, tá certo? Você vê um tanto de artista toda hora filmando, vendendo imóvel que a gente nem sabe se é credenciado. Hoje eu faço parte da diretoria do Cresce, dessa gestão nova, e uma das coisas que a gente quer realmente é olhar essa condição dos corretores que estão no mercado. Porque um corretor qualificado, ele sabe fazer o serviço direito, tá certo? Então, assim, nós temos que preocupar muito com essa qualidade do nosso serviço, porque isso é que vai levar a realizar o negócio. Porque o objetivo maior é concluir, é vender o imóvel, alugar o imóvel. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Então, essa relação tem que ser muito clara. Eu tenho que explicar os processos, passo a passo, porque às vezes a pessoa, você faz uma venda, dá X de comissão, o vendedor fala, nossa, você ganhou isso tudo, mas você não fez nada. A primeira coisa que eles esquecem é que o corretor de imóveis é um dos poucos profissionais que trabalha para talvez ganhar. Trabalha para talvez ganhar. Eu pego o seu imóvel para vender, eu tenho um trabalho todo de tudo isso que nós falamos, analiso o documento, faço foto, faço vídeo, tudo. Quando eu ponho ele na minha prateleira para vender, no outro dia ele é vendido pela concorrência. Quer dizer, eu perdi aquilo tudo. Quem dera se todos os trabalhos fossem assertivos, tudo que eu fizesse eu realizasse, mas não é assim que funciona. Então, assim, a realidade do mercado, ela é cruel às vezes, e muitas vezes o cliente não entende isso. Você que está aí ouvindo a gente agora ficou curioso para saber como é que você tem que anunciar bem o seu imóvel, então fique preparado, porque o Xavier agora está trazendo para a gente dicas preciosas de como você deve colocar um imóvel nesse mercado imobiliário. Dicas preciosas para quem está agora pensando em colocar bem um imóvel no mercado. Paulo, a situação é a seguinte. Uma pessoa, normalmente, ela faz de 3 a 5 negócios na vida dela. Então, o que acontece? Geralmente, a pessoa compra o primeiro imóvel, aí aos seus 25 anos, beirando 30 anos, depois passa para um outro imóvel, casa, não, estou falando na situação normal. Então, aí ele vai comprar um outro imóvel, depois um outro imóvel, e lá na frente, talvez esse terceiro imóvel ficou grande, ele vai voltar. Então, nós estamos falando de uma vida, 5 negociações, 4 negociações, que as coisas mudam muito durante
a primeira, a segunda e a terceira. Com outras realidades. A regra né? muda, a realidade é outra. Então, o corretor, apesar de toda a tecnologia de hoje, ele tem que ter pessoalidade no negócio. Às vezes eu estou fechando um negócio lá na empresa, o cliente me liga e fala, Xavier, estou querendo ir para ver se você existe, se a empresa existe. Porque nós não estamos fazendo uma compra e venda que você entra lá, a pessoa te engana, você compra um tênis, paga e não recebe. Você não sabe nem de onde cobrar. Isso aí, golpe na internet, tem toda hora. Nós estamos tratando de um patrimônio de uma vida. A pessoa está dando 100, 200, 300, 500 mil no negócio ali. E nem sabe quem sou eu, nunca me viu, porque hoje você assina o contrato eletronicamente, você assina a escritura eletronicamente, muitas transações você nem vê, não tem contato nenhum com o comprador com o vendedor. Mas eu ainda prezo pela reunião presencial, conversar, explicar, falar detalhes, porque senão depois, lá na frente, se você não deixa bem explicado, o cliente vai ficar insatisfeito com a sua empresa, vai achar que você não orientou bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado, desde quando o cliente põe o imóvel para vender, analisar todas as fases, bem como na hora de realizar a venda. Hoje, para vender um imóvel seu, eu tiro 20 certidões pessoais suas. Receita Federal, Justiça Federal, TJMG, ação trabalhista, débito trabalhista, Receita Municipal, Fazenda Municipal e por aí vai. Além do documento do imóvel. Na Netmóveis, nós prezamos pela segurança do negócio. Nós não admitimos na Netmóveis a implementação de um sinal de negócio. Eu vou te dar 100 mil aqui para comprar seu imóvel, antes de ver toda a documentação completa. Isso faz parte da nossa esteira. Isso tem que ser verificado. Nós temos que evitar o problema. Não tem comissão que paga um problema. Pelo contrário, pode dar um prejuízo muito grande. Bom, muito obrigado por esse bate-papo, Xavier, um bate-papo bom, interessante, com muitos causos que você contou, e eu acho que hoje a gente mostrou como é que faz a captação no dia a dia, principalmente tão importante que ela é, porque é muito mais só do que colocar um imóvel à venda, tem que ter técnica, tem que ter confiança, assim como age a Netmóveis. Então, muito obrigado por ter conversado conosco aqui. Ô Paulo, eu que agradeço a CDL. Eu acho muito importante a gente poder levar para o mercado esse tipo de situação. Os compradores e vendedores, eles têm que ouvir isso dos profissionais, porque hoje nós vivemos uma situação muito desagradável, porque o Google ele ajuda em tudo, a internet ajuda em tudo, só que às vezes a pessoa deixa de tratar com um profissional para pesquisar. Você sentiu uma dor lá, vai lá no Google, fala, está infartando. Doutor Google. Aí o cara já começa a morrer mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa pesquisa na internet alguma coisa em relação à compra e venda de imóvel e fica iludido. E tem vários detalhes importantes, e cada situação é uma situação. Então, o mais importante de tudo é sempre tratar com um profissional habilitado, credenciado e de preferência da Netmóveis. Você percebeu que comprar, vender, alugar um imóvel é simples, mas tem técnica e tem toda uma estrutura por trás disso. Se você curtiu esse episódio, vá seguir a Netmóveis e a CDL-FM nas redes sociais. E, é claro, inscreva-se no canal Netmóveis no YouTube para acompanhar os próximos episódios do Ponto Imobiliário e nós vamos nos encontrar lá. Até lá.